que ela é que concilia dentro de casa, concilia... Eita! Peraí, gente, não saiam. Vou chamar a Rafa de novo. Todo dia um probleminha. Ei, Pablito! Bruna! Pronto, voltou. Ei, Gabi! Ah, Michele, minha amiga, meus meninos, tudo assistindo. Voltamos. Mandou aí, Rafinha? Mandei aqui. Tá. Então, aí eu tava... Vamos voltar aqui. A importância da participação das mulheres na política, né? Estava falando que as mulheres por si só já são seres políticos, né? Porque é uma conciliação todos os dias, fazendo triplas jornadas. Então, essa conciliação, ela já faz a mulher ser um ser já político, né? Como se dá essa participação um pouco na política partidária? De cargos eletivos, de formulação de políticas, né? Nós somos 53% da população. Nós somos 51,2% do eleitorado. Por que a gente não tem mais mulheres nos representando? Né? Porque a mulher, ela é vista ainda no meio político como a escada do homem. Porque a gente vê mulheres que são coordenadoras de campanha, mulheres que são secretárias, mulheres que são esposas, mas a gente nunca vê essas mulheres protagonistas, né? De suas campanhas. Por quê? Mas você é mãe. Mas você trabalha. Mas você estuda. Existe um preconceito muito grande. Isso. E aí coloca a gente como se a gente não desse conta dessas tarefas, né? Do mundo partidário e do mundo político, né? Então, a gente precisa começar a rever esses conceitos. A gente conseguiu aprovar aí a participação de 30% de mulheres nas chapas concorrentes, né? Só que a gente sabe que tem partidos que não colocam as mulheres de fato para concorrer na política, né? São as mulheres Coloca como laranja. Então, como é que você quer uma representatividade de mulher se o partido que essa mulher escolheu a coloca como laranja, né? Então, a gente precisa também repensar essas questões. Quando a gente fala que a gente é a maioria do eleitorado, a maioria das mulheres não votam em mulheres, porque não se identificam com as mulheres. Né? Por mais que você faça uma campanha bem elaborada, com cuidado, ainda a gente tem um pensamento machista na sociedade brasileira que pensa que as mulheres são secundárias, que elas não podem disputar, né? E a gente tem quantas prefeitas no Brasil hoje? Quantas vereadoras? Aqui em Betim nós temos 3 vereadoras na Câmara no universo de 23 cadeiras. O que são 23 cadeiras e 3 vereadoras? Né? Isso é falta de representatividade. Né? E a gente faz um recorte de mulheres negras, mulheres quilombolas e mulheres indígenas, que não estão... Que é menor ainda, que não tem representatividade. Não tem representatividade nenhuma, nem nas câmaras, nem no Senado, nem na Câmara Federal. Então, assim, isso que a gente precisa trabalhar para lutar, sabe? Para colocar essas mulheres no patamar de visão, de poder se ajustar também a esse sistema político. E não só na política, né, gente? Quantas mulheres a gente vê chefes de grandes estatais? Quantas mulheres a gente vê reitoras de universidades? Né? Quantas mulheres a gente consegue ver liderando governos? Por exemplo, o prefeito ganhou, qual que é a pasta que vai diretamente para a mulher? Assistência social. Por quê? Porque a mulher é vinculada ao cuidado. Não tem uma mulher competente que pode ser secretária da Fazenda, não? Não tem uma mulher competente que pode ser secretária de saúde, não? Sempre fica no cuidar. Mas mulher é creche. É secretária de educação, porque vai olhar as creches, vai olhar as escolas. Então, a gente precisa também, nesse meio, ver como e onde a gente coloca essas mulheres. É óbvio, gente, que nós não vamos votar em qualquer mulher, né? Que, por exemplo... A gente não vai votar numa mulher que é contra o direito das mulheres, por exemplo, né? Direito de ir e vir, né? A gente já tem uma ministra que já detona com as políticas públicas para as mulheres, né? Que eu falo que o governo entra em crise, primeiro a se ferrar é mulher e jovem, né? Corta na educação e corta nas mulheres.
né? A gente teve aí ainda, no mês retrasado, a dispensa da coordenadoria lá do Ministério da Saúde, que alegou que na pandemia aumentaram os casos, e aí o Ministério da Saúde emitiu uma nota orientando, né? Em caso de violência sexual, procurar os órgãos, em caso de gravidez desejada, orientar o aborto, que é garantido por lei, né? Então, assim, a gente tem várias mulheres que são um retrocesso para outras mulheres, né? E aí a gente tem que Sim, pensar também quais são as mulheres que a gente vai colocar, quais são as mulheres que a gente vai votar. Essa mulher é líder regional, essa mulher tem um trabalho bacana, essa mulher também ela olha pelo social, ela olha como um todo, porque mulher, gente, não é só creche, não é só cuidado. Mulheres têm não é competência, só nós temos dona de mulheres casa. cirúrgicas, temos mulheres donas de casa, nós temos mulheres de todos os tipos. E a gente precisa dessas mulheres presentes em toda a sociedade, em todos os espaços de decisões. Não dá mais para a gente ter homens brancos, velhos, com dinheiro, decidindo sobre nossos corpos, decidindo sobre a política que vai tomar conta da gente, né? O exemplo que eu acabei de dar foi que o Bolsonaro demitiu a galera do Ministério da Saúde. Então fica um pouco complicado, né? Se a gente não faz, se não tem mulheres comprometidas, né, com a política. Então, assim, alguém perguntou aí sobre a paridade de 50% em Minas, acho que foi Gabi. Deixa eu ver aqui, gente. Gabi. Existe alguma proposta de paridade política aqui em Minas, Brasil? Então, Gabi, a gente custou conseguir os 30%, né? E aí tem essa discussão de ter 50% também. Só que aí entra uma discussão mais ampla, que eu gosto de falar. Quais são as composições partidárias? Quais são as composições em diretorias de empresa? Quais são as composições nos espaços de poder? Quem é mulher que estiver assistindo? Vocês são presidentas, líderes, ou vocês estão do lado de um homem? Porque é isso que a gente precisa fazer esse recorte, né? A gente tem a competência, só que a gente fica secundarizada. Então não é legal. Não é o certo, né? Quando a gente é a maioria da população, a gente precisa se sentir representada. E eu acho que nesse sistema político brasileiro hoje, a gente vai ter que dar uma virada de chave agora em 2020, eleger mais mulheres comprometidas, eleger mais jovens comprometidos com a política, porque isso aí já não nos cabe mais, gente. Nós precisamos votar com consciência, estudar, olhar. Por que isso? O exemplo de que a mulher é mais competente que o homem é o caso das líderes de nação, mulheres, que conseguiram combater o coronavírus. Na Nova Das Zelândia, governadoras, das das governadoras. prefeitas. Na Nova Zelândia, baixíssimos casos de morte, baixíssimos casos de transmissão, né? Então, assim, porque é uma mulher que está coordenando ali aquele projeto. Não que ela vai pensar só no cuidado, mas ela tem a dinâmica de olhar como um todo. Porque a gente tem que pensar num todo. A gente é a maioria. Aí vamos fazer outra continha. Dessa maioria, temos classe A, B e C. Classe C, maioria das mulheres. Negras, periféricas, domésticas, faxineiras e outras profissões de baixo reconhecimento social. Classe B, aí já entra mulheres brancas e mulheres negras, universitárias, que têm um trabalho mediano. Aí classe A e B, classe média e classe média alta, né? Que já faz esse recorte que aí não, como é que eu posso dizer que não fugiu a palavra? São menos ainda, não é menos representados. Ao menos ainda abrangentes. Isso. Então, assim, a gente precisa pensar como que a sociedade brasileira é dividida. Porque quando a gente vai trabalhar também, a gente coloca uma outra mulher para cuidar da nossa casa, uma outra mulher para cuidar dos nossos filhos. Então, a gente precisa pensar também na divisão do trabalho, né? Para a mulher conseguir chegar no patamar hoje, dela ser uma líder de empresa, uma prefeita, uma vereadora, uma presidenta, ela passa por muitos percalços, né? Porque o caminho é muito longo. E aí, quando essa mulher chega no poder, ela ainda sofre várias piadas misóginas, várias piadas machistas. Exemplo disso, a gente tem a ex-presidenta Dilma.
ela foi impeachmentada. E eu gosto de falar isso em todas as minhas lives, porque as pessoas precisam entender que Dilma não foi impeachmentada porque ela era incompetente, porque ela era burra, que as pessoas gostam de falar. É porque Dilma não se rendeu aos homens brancos do Congresso. Por isso que ela foi impeachmentada. Dilma, vocês lembram das capas de revistas que falavam, ela é histérica, ela tá louca, ela é um general. E capa com Temer? Ele é homem forte, de pulso forte. Entendeu? Então, essa diferença é do tratamento com a mulher e com o homem, que é uma líder, chefe de nação, é totalmente diferente. E eu pergunto, hoje nós temos na Câmara de Deputados várias deputadas eleitas por partido de direita, partido de centro, partido de esquerda. A gente viu que a bancada feminina da ala esquerda é a que mais trabalha em prol das mulheres brasileiras, porque tem a pluralidade das mulheres brasileiras. A gente consegue compreender o tamanho que é o Brasil. Né? Não vamos falar só de Brasil, vamos falar aqui de Minas Gerais, que Minas Gerais é um estado do tamanho de um país. Né? Sim. O tamanho da França, por exemplo. 853 municípios. Se você não tiver a sensibilidade de olhar cada território e fazer uma política pública para essas mulheres, de alavancar essas mulheres a participarem dos espaços de decisões, alavancar essas mulheres a participarem nos espaços de poder, não vai funcionar, gente. Porque eu sempre falo, região metropolitana é uma coisa, Triângulo Norte é uma coisa, Triângulo Sul é outra, Sul de Minas é outra coisa. Então, não é a política da região metropolitana que tem que gerir lá no sul de Minas. Não é a política do sul de Minas que tem que reger lá no norte de Minas. Então, a gente precisa fazer esse recorte. E a gente tem várias mulheres líderes, Rafa. Nós temos mulheres FETAENG, COTAG, UBM, Marcha das Mulheres, todas essas mulheres, todas. E em todas essas entidades que eu citei, nós teremos mulheres também pré-candidatas a vereadoras, né? E eu espero também, que mude isso, né? O cenário. Não tô falando, gente, que mulher vai pegar, vai ser eleita, vai pegar os meninos tudo para debaixo do braço, não, vai limpar a casa, vai fazer a revolução. Porque mulher é revolução, né? Mas não... Gente, espera aí que eu acho que minha bateria tá acabando. Esse celular é uma benção. E aí, a gente fala dessas mulheres, em qual patamar que elas estão? Que elas sempre estiveram na luta, elas sempre foram protagonistas. Aí, na hora de disputar um pleito, ela fica à esquerda, ela fica jogada, né? A gente tem um fundo especial de campanhas para as mulheres. Será que os partidos vão fazer esse repasse certo? Então, assim, as mulheres na política, eu vejo que as mulheres vão ser a revolução política. Sim. Diego, eu carreguei. É porque é iPhone peste. Aí a gente faz a revolução na política, né? E não só isso. Vamos pegar aqui OAB, sindicatos. Quantas mulheres são presidentas, né? A gente tem a Valéria Morato, presidente da CTB. A gente tem a Denise, presidente da CUT. Mas quanto tempo essas mulheres trabalharam para chegar nesse patamar? Porque para homem é mais fácil, gente. Os homens que estão me assistindo, vocês coloquem a mão na consciência de vocês. Para homem tudo é mais fácil. Até andar na cidade. Eles não têm dupla jornada, Não. ou tripla. A gente é casa e tem que dar conta da vida profissional. Eu tive uma conversa ontem com uma amiga e nós caímos nesse ponto. Porque a sociedade cobra muito mais de nós. E no caso ela é mãe. E ela cumpre uma dupla função, porque o pai da criança não está presente, ela está educando sozinha. Então, ela cuida da carreira profissional, ela tem que cuidar da criança e ela ainda tem que cuidar dela como mulher. E a gente acaba esquecendo disso quando a gente está sobrecarregado com todas essas funções e fica acabando postergando e a gente não se sente, às vezes, não é nem pela falta de capacidade, é pelo acúmulo de função e a gente se sente desmotivada e fala assim, eu vou envolver com política, pra quê? Mas, igual você mesmo pontuou, nós somos seres políticos, a nossa vida é a conciliação e a gente tem que procurar encontrar esses espaços na política que ainda que existe um machismo estrutural muito grande dentro dos partidos. A gente não vê mulheres dirigentes dos partidos, dos diretórios. Então, isso também vai dar um impacto na questão das candidaturas.
a questão dos 30% é um avanço muito grande, mas a gente tem que combater essa questão de colocarem mulheres para ser laranja, porque as mulheres que têm que se candidatar são as mulheres que vão representar de verdade. E eu acho que outra questão que precisa ser discutida no Brasil também é a questão de reserva de cadeiras. Tem que existir, igual você colocou, aí em Betim são 23 cadeiras, tem apenas 3 mulheres. Aqui em Contagem são 21 cadeiras. A gente tinha, no último mandato, a gente tinha 3 mulheres, e nesse mandato atual a gente perdeu uma cadeira. São só 2 mulheres, e a gente nunca teve mais de 3 mulheres na cidade. A gente só teve uma chefe da Câmara. E assim, isso eu descobri outro dia, porque aqui em Contagem a gente encontra um buraco muito grande dentro da história e a gente não consegue reunir informações muito precisas. A nossa cidade foi uma das primeiras cidades a eleger vereadoras no Brasil, mas não deu continuidade nessa política. E igual você levantou a questão, nós somos 5.570 municípios no Brasil. 11% só dos municípios são governados por mulheres. São mulheres prefeitas, são 649 prefeitas. Vereadora, eu não consegui achar a quantidade exata. Mas, assim, creio que da porcentagem que existe, deve ser 10% mais ou menos dos cargos de vereador no Brasil. Então, a gente tem que lutar muito ainda por melhorias de condições. E, igual você colocou, nós somos a maioria da população. Aqui em Contagem, a gente é 54% da população e a gente não é representada, a gente não é ouvida, as políticas não são formuladas de acordo com as vivências das mulheres, entendeu? E eu acho que quando a gente tem uma mulher envolvida na política, a gente tem uma sensibilidade muito maior. A gente faz as coisas com muito mais zelo do que os homens, no caso, porque a gente já tem esse olhar que eles indicam mesmo, quando, igual você colocou a questão da secretaria para mulheres. A gente tem esse olhar acolhedor, a gente tem esse olhar que ele é técnico, mas ele também é humano. A gente faz uma política mais humana. Não, E assim, igual você falou, a sensibilidade de olhar um todo, né? Porque é o seguinte, gente. Se a gente é a maioria da população, se todas as mulheres começarem a ficar doentes, imagina o caos, né? A pandemia tá servindo para mostrar mais ainda a desigualdade de divisão de tarefas domésticas, né? Tem um estudo aí que fala que o divórcio aumentou, que a violência física contra as mulheres e crianças aumentaram. Por quê? Gente, é muito estressante você ficar 200 dias dentro de casa. Não se bem que o Brasil vive uma pseudo-quarentena, né? Então, assim, o trabalho doméstico. Aí a mulher já levanta, lava, passa, cozinha, arruma casa, vai fazer a tarefa. Né? Você é mãe também, eu também sou mãe. Então, imagina, aí as pessoas ficam assim, nossa, mas cadê a criança? Cadê seu filho? Tá cuidado? Uhum. Aí ficam te questionando. Aí eu falo assim, gente, vocês perguntaram pro pai? Que o pai sai, faz os treinos, trabalha, tem tudo. Vocês perguntam onde é que tá a criança? Por que tem que perguntar pra mulher, né? E isso são os obstáculos que a gente vai tendo, né? E aí, alguém perguntou aqui sobre empresa. No entanto, isso. A questão das empresas. Por que as empresas privadas, elas têm uma forma velada de fazer com que a mulher não tenha filho? Porque ela vai ter que pagar aquela licença maternidade, né? E o homem não. A licença garantida por lei para o homem é 7 dias. Aí o que o embuste do homem faz? Que não tem noção. 7 dias em casa vai fazer o quê? Churrasco para a mulher arrumar a casa. Uma mulher de resguardo. De resguardo. Porque, gente, é casa assim, do lado de casa. Do lado de casa. Uhum, a gente sabe. E os homens, eles são propensos a competir, né? E a gente ainda tem, gente, o estereótipo de que se você tá num cargo de chefia, é porque você dormiu com alguém. Não é porque você é competente. Quando eu trabalhei no governo do estado, me perguntaram isso várias e várias vezes. Eu olhava para a pessoa e falava assim, competência, estudei, trabalhei para isso. Então, assim, é muito questionável, né? Você trabalha, esforça pra caramba, aí você tá lá, estuda, forma, faculdade, doutorado, pós-graduação, não sei o quê, consegue um cargo top. Ah, mas você dormiu com o chefe, né?
Ah, não, mas tem alguma coisa, tem, porque você, Nossa Senhora. E isso as pessoas questionam o tempo todo. E por que que um homem, quando ele está em ascensão no trabalho dele, ninguém questiona se ele dormiu com a dona da empresa, ninguém questiona se ele dormiu com o chefe, Sim, entendeu? E aí tem esse assédio do trabalho ainda, né? O assédio moral, porque as mulheres ficam reprimidas e com medo de serem demitidas. A pandemia provou isso, a maioria das mulheres estão desempregadas. As primeiras a serem mandadas embora foram as mulheres, estão desempregadas. sim, Dentro de casa, com menino, com idoso, cuidando da família, sabe? Quatro, três, dois de cada lado, assim. Tem um lá que as mulheres estão cuidando de alguém, né? E são demitidas. Aí o cara também está trabalhando, não está trabalhando, não colabora com o serviço doméstico. Então, assim, a importância das mulheres na política, ela começa dentro de casa, né? As lideranças femininas, elas precisam ser projetadas. Mas se não tiver a colaboração dos companheiros, dos parceiros, os parceiros das mulheres, né? Os amigos de trabalho, a gente não vai conseguir. Aí vai ser sempre assim. A gente vai ficar remando, remando, remando. Aí faz projeto, faz não sei o quê, disputa campanha, cuida, cuida, cuida. Chega no final, não dá conta. Porque é muita cobrança social, muitos obstáculos colocados. E quando a gente consegue chegar, a gente ainda é questionado. Né? O exemplo da Dilma, acabei de falar aqui, é questionado o tempo todo. Né? Então, a gente precisa começar a refletir o que a gente quer das mulheres na sociedade. A gente não tem paz para pegar um ônibus em paz, porque a gente é assediada no ônibus. Né? Teve que criar vagão cor-de-rosa no metrô. Os homens não com sabem certeza. respeitar as mulheres. Né? Casos de mulheres que pegam Uber, são assediadas. Tá Pelos motoristas. Tá A gente não se sente segura em ambiente nenhum. Lugar nenhum. Entendeu? Quando a gente nasce, Rosa tá falando aqui, a gente é podado o tempo todo. A gente já nasce, gente, assim, cor de rosa, vamos furar a orelha, vou comprar uma Barbie. Tô mentindo? Se eu tiver mentindo, você fala aí. Uma boneca. Tem que passar maquiagem, tem que passar batom, tem que ser vaidosa. Isso. Aí a menina quer ser astronauta. Ah, não, mas você não quer ser professora? Isso não é profissão de menina, não. Não é brincadeira de menina. Fecha essas pernas. Não, mas menina não pode fazer isso. Aí o menino não. Pai, quero ser astronauta. Nossa, meu filho, vou matricular você lá na escola da NASA. Maravilhoso, inteligente. Quero ser cientista, quero ser jogador de futebol. Né? A gente vê a desvalorização do futebol feminino. Nossa, teve uma Copa feminina de futebol, gente. Qual que foi o investimento que o Brasil fez nisso? Qual que foi a transmissão que as emissoras colocaram nisso? E a Copa masculina foi aquele auê, todo mundo pra rua, bebendo, comemorando. E a feminina não, gente. Até os horários dos jogos foram diferenciados. Então as coisas não são Não são horários que estimulem as pessoas a assistir. Não é completamente marginalizado. Nada funcional para coisa de mulheres, né? Então fica complicado. A gente precisa, eu tô vendo a nova geração aí das nossas meninas feministas, engajadas, né? Que as pessoas costumam falar assim, essas meninas é tudo mal amada, que não recebe elogio, que não sabe, né? Por quê? Gente, essa geração de agora já tá nascendo com um país mais ou menos desconstruído. Porque na minha época, eu tinha que chegar em casa 10 horas da noite. Meu irmão podia ficar na rua até a hora que ele quisesse. Eu só podia sair com meu irmão. E aí um dia eu fiquei rebelei aqui em casa. Falei assim, também não vou voltar na hora, vou sumir. Fui jogar sinuca, e fui do show e não voltei. Aí eu expliquei pra minha mãe e pro meu pai. Por que meu irmão pode e eu não posso? O risco de acontecer alguma coisa com ele pode acontecer comigo e com ele da mesma forma. Então isso você vai quebrando os paradigmas. Hoje as meninas já estão sabendo que elas não precisam aceitar um relacionamento abusivo, que hoje elas não precisam ter vergonha de denunciar um assédio ou uma violência sexual, que antigamente as pessoas não estimulavam isso. Era velado. Se você sofria, você tinha que calar, você tinha que guardar para você. Você não podia expor quem quer que fosse. E a gente tem um avanço esse mês. Na sexta-feira a gente comemorou 14 anos da Lei Maria da Penha,
que é uma das 3 leis mais completas do mundo nesse sentido de amparo às mulheres e que é um avanço enorme que a gente tem, porque precisou de um tribunal internacional condenasse o Brasil para que fosse construída uma lei para proteger uma mulher que foi, assim, espancada e que foi maltratada durante muitos anos da vida dela e que correu atrás dos direitos dela e que quis fazer diferente para que outras mulheres não sofressem o que ela sofreu. Não. E aí, a gente tocando na Lei Maria da Penha, tem pessoas que ainda questionam. Ai, por que tem uma Lei da Penha e não tem o João da Penha? Eu falo assim, as mulheres morrem por ser mulheres. Homem não morre por ser Isso homem. mesmo. Mulher morre por ser mulher. Gente, eu acabei de ver hoje, fiquei horrorizada, que eu não assisto mais jornal. Porque é só tragédia. Sim. O cara matou os filhos porque ele não queria pegar pensão. A mulher separou dele lá no sul do país aí. Acho que ele bateu, jogou o carro debaixo de uma carreta. Então, tipo assim, vou vingar dela. Tá em estado grave no hospital, que o infeliz não morreu. Mas matou os filhos dessa mulher. Então, assim, é cruel a forma como os homens tratam as mulheres, né? Relacionamento abusivo, gente, não é brincadeira, né? A Lei Maria da Penha, igual a Rafa colocou, ela custou a ser implementada, ela custou ser garantida. É uma lei ótima, mas se os mecanismos que andam junto com a lei não funcionar, não tem como. Não tem como uma mulher chegar na delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência de agressão física ou na Polícia Militar e as pessoas que estão ouvindo essa mulher desdenhar dela. Perguntar não dá credibilidade para o que está acontecendo, para a vivência dela, porque ela sofre. Não é? Aí, tipo, pergunta, mas o que você fez? Gente, não é o que você fez. Essa mulher tá nada agredida. Justifica. A mulher está agredida, a mulher está violentada, a mulher está sofrida. Por quê? Eu falo que o agressor, ele vai minando a força da mulher até ela não ter força para conseguir reagir. Porque hoje, Sim. Você não vai com essa roupa. Aí amanhã, você não vai cortar o cabelo. Aí depois, não vou te dar o dinheiro. Porque você não vai passar batom. Você não vai passar batom. Para que você está indo para a faculdade? Então, são essas pequenas coisas também que podam a gente, né? Podam as outras mulheres. E a gente precisa desconstruir isso, né? Essa desconstrução, gente, ela é coletiva. É uma desconstrução dolorosa. Não é uma desconstrução... Ela é feita com educação. Não é uma desconstrução fácil. Ninguém nasce feminista. A gente vira feminista. A gente se torna feminista porque a gente consegue compreender os nossos direitos enquanto mulher. Né? Sim. Então, assim, nós precisamos educar as crianças para não punir os homens. Esse ditado já existe tem muito tempo, né? Então, a gente precisa trabalhar nessa questão de conscientização. A gente entra também sobre a questão do racismo. Ninguém nasce odiando o outro pela cor da pele. Né? Uhum. A gente precisa educar nossas crianças. E Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce. E desde cedo, as mulheres são taxadas a ficar dependendo de homem, né? É só vocês verem os contos de fadas. Rapunzel, ficou não sei quantos anos preso na torre. Quem salvou? O príncipe. Comeu maçã envenenada. Quem salvou? Né? Então, assim, até isso, na fantasia das meninas, isso é colocado intrinsecamente na sociedade. Então, faz com que a gente cresça achando que a gente só vai ser feliz se tiver um príncipe encantado, que a gente só vai conseguir ter alguma coisa na vida. Coloca uma dependência muito grande, uma dependência nossa, que a gente só vai ser feliz se a gente tiver um homem do nosso lado, se a gente só vai ser completo se a gente for mãe. Eu tive um debate também uns dias atrás com uma amiga minha, que ela tem a mesma idade que eu, e ela falou assim, Rafa, eu não nasci para ser mãe, eu não quero ser mãe, e isso aqui em casa é um problema, porque as pessoas cobram de mim. Ela terminou um relacionamento quando ela tinha 26 anos e viraram para ela, tipo assim, poucos dias depois e falaram assim, você sabe que se você não arrumar ninguém até 30 anos, você vai ficar pra tia, né?
colocam a gente como se a gente tivesse prazo de validade. Ninguém fala para um cara que depois dos 25 anos ele não vai arrumar ninguém, ele vai ficar pra tio. Mas a sociedade coloca isso pra mulher. Não, você tem que ser mãe até 33, 34, porque depois já fica mais difícil para engravidar. Porque a gente não tem direito de escolher o tempo que a gente quer para engravidar, se a gente quer ser mãe ou se a gente não quer ser mãe, porque isso é um direito da mulher também de não querer ter filho. E tá tudo bem, se ela se sente bem assim, e que siga desse jeito. Agora, essa imposição sobre nós, tem que casar, aí depois que casar, tem que ter filho. Aí quando você tem um filho, você tem que arranjar um irmãozinho para ele. Não, cadê sua pergunta, Rafael? Faz de novo. Eu não tô vendo aqui, não. Então, essa forma de questionar os nossos corpos desde sempre, né? E eu gosto de, quando falo de questionar corpos, eu gosto de falar muito do caso da Maíra Card, que o marido dela traiu ela com 16 mulheres diferentes. Né? E as pessoas ficam assim, nossa, mas só trai porque a mulher é chata, porque a mulher é gorda, que a mulher é feia, que a mulher não sei o quê, não sei o quê. Não, gente. Essa mulher passou... Que a mulher é maravilhosa. A mulher passou uma dependência emocional gigantesca. Sim, né? Um abuso psicológico muito grande. Ela de resguardo, ela engravidou porque ele queria ter filhos. Isso. Aí ela cedeu uma vontade dele e ela de resguardo e esperava que ele fosse ajudá-la e ela nem aí, ele nem aí para ela tinha que levantar com os pontos, ela estourou os pontos. Assim, é um retrato, o que ela expôs e ela sendo muito famosa, é um retrato que acontece isso com a sua vizinha, com a menina que mora em frente, com a menina da rua de cima, que o cara não colabora, só atrapalha. Muitas vezes a mulher é ela que é a provedora do lar. Hoje, em torno de 40% das mulheres, elas são provedoras do seu lar. A renda principal vem do trabalho da mulher. E ainda assim, aquela questão que a gente colocou, do acúmulo da função, da dupla jornada, de um homem achar que está lavando um prato na casa dele, ele está te fazendo um favor, ele não está colaborando com a higiene do lar que ele divide com você, que ele tá ali do seu lado, que ele suja tanto quanto você e que não é a sua obrigação limpar. Se você sujou, no caso do homem, se ele sujou, ele tem a obrigação de limpar também. Respondendo a pergunta do Rafa, é o seguinte, as mulheres não são cúmplices, elas são vítimas. É igual a gente citou aqui, dependência emocional, dependência financeira. Posso citar para você o caso da Luísa Brunet. A gente sabe que a Luísa Brunet é modelo internacional riquíssima, cheia da nota. O marido dela bateu nela, ela ficou com a cara toda estourada. Ela não separou dele. Então, não era nem dependência financeira, era a dependência emocional que ela tem por esse cara. Porque, igual eu falei, vai fragilizando essa mulher até ela não ter aonde recorrer, até ela não ter em quem recorrer. Porque a gente ela se sente incapaz, é um abuso psicológico tão grande e é uma dependência emocional muito grande que você acha que sem aquela pessoa a sua vida acabou. Isso é uma relação doentia. E assim, eu acredito que a mulher que não denuncia, igual o Rafa colocou, ela não é cúmplice de jeito nenhum. Ela é uma mulher que a gente precisa entender a dificuldade dela, resgatar a autoestima dessa mulher e fazer ela entender que ela não precisa desse relacionamento, que ela não pode viver subjugada dessa forma, que ela não pode ser abusada desse jeito. Acho que a gente tem que procurar recuperar o emocional dessa mulher, porque uma mulher que vive esse tipo de situação e que não denuncia mais, ela é uma mulher que já perdeu as forças. Não, e a gente ainda tem um sistema muito ruim de acolhimento dessas mulheres, né? Sim! Eu falo assim, gente, nós precisamos entender o contexto que essa mulher violentada está vivendo. O que acontece? No Brasil não tem estrutura para abrigar todas as mulheres violentadas. Né? A gente tem um projeto da Casa da Mulher Brasileira, que em Minas Gerais nem tem. Ia ter, mas né, não mandaram
não mandaram dinheiro, não mandaram nada, não fizemos. A gente tem um centro de apoio, né? A gente tem os psicólogos que nos ajudam quando essas mulheres abrem essa denúncia, né? Só que assim, implica da mulher sair do seu lar, do seu emprego, às vezes, do seu território, essa mulher mudar de cidade, porque tem esses programas de proteção também aqui em Minas Gerais, né? Dessa mulher não ter contato com seus familiares, né? A medida protetiva, que às vezes demora a chegar, e quando chega a mulher já entrou na estatística do feminicídio. Então, assim, né? É uma série de fatores para chegar até na fase da denúncia e medida protetiva. A gente não pode subjugar essas mulheres, né? O que a gente pode fazer? Gente, briga de marido e mulher, mete a colher, mesmo. Sabe por quê? Você pode evitar um feminicídio. A gente não fala, as pessoas não falam, mas eu gosto de falar, sobre os órfãos do feminicídio. A gente tem o maior caso, que está dando repercussão até hoje, que é o filho da Elisa Samúdio e do goleiro Bruno. A mulher perdeu a vida, a mãe dela não pôde enterrar ela, o filho dela vive com medo, que ele falou, deu uma entrevista recentemente, falou que tem medo, né? E o cara foi ser goleiro lá no Acre. O cara fez uma propaganda horrível, horrível, de comida para cachorro. E a gente sabe qual que foi o crime dele. Ele matou a mulher e jogou ela para os cachorros, né? O que foi colocado para a gente, sociedade. Então, assim, os órfãos do feminicídio, quem vai cuidar dessas crianças? Porque são várias famílias destruídas. A criança vai crescer sem pai e sem mãe, se o pai for preso. Né? Cresce com o psicológico completamente abalado. Com o psicológico abalado. E assim, o Brasil não tem estrutura de orfanato, viu, gente? Orfanato no Brasil não é igual nas Chiquititas, que o povo fala assim, é só adotar. Não é Chiquititas. O sistema de adoção brasileiro, ele é falho, ele é tosco, ele é atrasado. Então, assim, não vem com esse trem, orfanato. Não, gente, não é igual Chiquititas. É muito mais cruel. Então, a gente precisa pensar nessas políticas todas, como um todo, né? Então, Aí as pessoas falam, mas você não... Quando você começou o relacionamento com ele, você não percebeu? Gente, não vem escrita agressora na testa do homem, não. Não vem escrito. Não vem escrito. Ele começa todo educado, seduzente, ele vai te conquistando aos poucos e vai te envolvendo, e quando a mulher vê, ela já tá ali naquele relacionamento, ela se apaixona por uma pessoa que não existe, e depois começam a surgir os traços de um relacionamento abusivo, de um homem controlador, que ele vai aos poucos minando todo o seu psicológico e fazendo você entender que ele é o seu mundo e que, além disso, você não tem mais nada. Te tira da sua família, te tira dos seus amigos e começa esse processo destrutivo com a mulher mesmo. Não, e a gente fala, gente, recentemente eu gosto de colocar tudo nos contextos que eu vejo, né? Uma mulher no Rio de Janeiro, né? Ela estava em cárcere privado, tinha 8 anos, longe da família, né? Ela mandou um bilhete, conseguiram resgatar a mulher, o homem foi preso, né? O Diego tá colocando aqui que o homem nem o abusivo nem ele não se vê como abusivo. Ele não se vê como abusivo. A sociedade passa pano para isso. A sociedade, ela glamoriza isso. Tende a vender como, ele não te deixa sair com roupa curta porque ele tem ciúme, porque ele te ama, ele tá cuidando de você. E não é por você. Então, assim, e a gente tem outra coisa, gente, pior na sociedade, que é a tal da broderagem masculina, né? O inferno. Isso é uma praga, né? Porque o cara pode ver um amigo fazendo merda, que ele vai virar a cara pro outro lado e vai continuar. E ele passa pano pra esse amigo. E se tiver de mentir, ele vai mentir pra salvar o amigo dele. Às vezes ele nem sabe o que o cara tá fazendo e você fala assim, fulano, fez isso e isso. Não, fulano fez isso não, você tá doida? Aí começam a surgir os nossos estereótipos de louca, de perseguidora, de você não confia em mim. Não, porque eu terminei com ela tá fazendo isso pra, me prejudicar, entendeu? Então, assim,
é muito complicado o social, né, gente? O machismo que a gente é submetido desde o dia que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Porque, assim, quando é mulher é uma coisa, quando é homem é outra. Completamente Completamente diferente. diferente. Tem essas expressões impopulares, né? Das cabrinhas lá, deixa meus cabrinhos. Cuida dessa cabra que meus bodes estão soltos. Que meus bodes estão soltos. Isso. Aí o povo vem com essas piadinhas horrorosas. Então, assim, desde pequena a gente cresce. Hoje, o mundo está mudando. As pessoas conseguem compreender o que é ser abusivo, o que é ser machista, né? O que é violência sexual. Porque antigamente não tinha isso, gente. E a gente precisa que os homens que estão assistindo a gente, vocês começarem a pensar o quão abusivo vocês são. Pode ser que hoje vocês estão se dando conta... mas nunca fiz. Mas vamos pensar aqui. Baladinha. Duvido que ninguém aqui nunca pegou uma menina pelo braço. Puxou o cabelo. Puxou o cabelo. Os meninos que vai aí nos Axé Brasil da vida. Nem tem mais, né? No meu tempo. Nas baladinhas. Duvido também. Festeja. Que não pega as mulheres pelo braço. Isso é abuso. Que toma um não e não entende que tomou um não. Então, assim, como que a gente pode mudar, né? A Rosa tá falando aqui, muitas mulheres não sabem o que sofre violência psicológica. Porque é uma rede, gente. É uma rede. Que vai é um efeito dominó. Que vai enredando, até você não ter a força mais para sair. Não ter força para sair. Né? Quem ama não bate. Quem ama não mutila. Quem ama não mata. Né? A menina que isso tá mesmo. Só de balada. Na igreja também rola, viu, gente? E só pra gente... Isso, nossa, e na igreja é o que tem mais. E o pior é quando o pastor fala assim, não, vamos orar pra ele, não denuncia não, irmã. Vamos orar porque Jesus vai transformar a vida dele. Jesus pode até transformar a vida dele, mas o papel do pastor e o papel da igreja é acolher essa mulher que é vítima e não passar pano para agressor, não. Porque pastor que passa pano para agressor é tão conivente com o erro quanto ele. Pois é, a gente precisa conscientizar mais as pessoas. É porque tá pitando aqui o tempo, viu, gente? Que o Instagram é muito chato. E aí, pra gente caminhar pro final. Mas é isso, gente. Isso. A gente começou com a participação das mulheres na política e já terminou até em Lei Maria da Penha. Mas eu acredito que é isso, né? As mulheres são a revolução. Isso faz parte da política, né, Bárbara? As mulheres são a revolução. A gente precisa trabalhar mais essas questões, né? De acabar com o machismo, de ter as mulheres, parar das mulheres serem subrepresentadas. Né? Com certeza. Que isso é muito grave, subrepresentação. A gente precisa de uma construção voltada para a educação, para as mulheres serem mais independentes. A gente precisa formular política pública que sejam inclusiva para as mulheres, que as mulheres realmente elas consigam conciliar, assim como os homens fazem, ter uma vida profissional e uma vida política ou uma vida pessoal, entendeu? E a gente parar de cobrar daquela amiga que é mãe quando ela sai e perguntar: seu filho ficou com quem? Rafa, eu respondo assim, quando eu saio sem Vicente, né? Cadê seu filho? Eu falei assim, não preocupa. Aí o povo arregala um olho. Ele está na máquina de lavar, mas eu deixei ração lá dentro. Ele não vai fugir. Aí a pessoa fica sem graça, eu nunca me pergunto. Ótima resposta. É sério. Eu tinha mania de falar quando assim, cadê seu filho? Eu falei assim, tá lá em casa sozinho. Tá lá em casa. Eu saí e deixei lá sozinho. Ele já dá conta de ficar lá. Aí a Jade está colocando, investimento em educação é escasso. Ensinar os homens de pequenininhos a respeitar não só as mulheres, mas todos, porque tá difícil, viu? Tá difícil mesmo, né? A gente já vê uns meninos de 7 anos abusadinhos aí, porque já tem um pai também que tem um comportamento machista. Porque é reflexo do pai dentro de casa. Eu dando aula, eu via muito isso. Isso é reflexo do homem dentro de casa. Porque criança é espelho, né, gente? O que ele vê, ele repete. Então, fazer essa desconstrução e começar a trabalhar desde cedo. Criar uma política
de desenvolvimento nessa questão da educação e conscientização do homem e desconstruir essas questões machistas, porque a sociedade ela é feita para todo mundo. Ela é feita para as mulheres, ela é feita para os homens, e ela se parece muito com os homens, a política é dos homens, porque durante muito tempo eles que aparelharam isso. É por você aí, Rafa. Quais as medidas protetivas que Contagem traz para as mulheres? Eu nem sei nem se tem delegacia da mulher aí. Então, a gente tem uma delegacia da mulher na cidade, que ela não é 24 horas, e uma cidade do porte de Contagem, que é uma cidade que tem 8 regionais, que é uma cidade enorme, com quase 700 mil pessoas, a gente tem uma delegacia da mulher, que funciona de 8 até 5 da tarde. Então, assim, deve ser que as mulheres sofrem violência no horário comercial, né? Só no horário comercial, é de 8 até 5 da tarde. E eu sei que também existe a Casa de Proteção da Mulher. Existe um trabalho que é feito com as mulheres vítimas de violência. Mas, pelo porte da cidade, é um trabalho muito pequeno. Ô, Lucas Santos, eu sou aqui de Betim, né? Então, meu projeto é mais voltado também dessa questão da educação, da defesa dos direitos humanos, a emancipação da mulher, né? Porque uma mulher emancipada, uma mulher segura de si, ela não vai sofrer tanta violência, ela vai ser um destaque no cenário político, no cenário das empresas, né? Nas multinacionais. Então, o projeto todo, gente, todo mundo falou aqui, tem que ser voltado para a educação, né? A gente viu vários retrocessos aí sobre os planos educacionais dos municípios, que a gente queria incluir a palavra gênero, a bancada fundamentalista tirou a palavra gênero, aí virou uma confusão danada, ninguém conseguia aprovar nada direito. Então, assim, o mínimo básico a gente precisa garantir, né? Nós temos a Constituição de 88, que aquilo ali é o que baseia a gente fazer as coisas. Mas parece que rasgaram a Constituição de 88, né? A gente precisa falar com as pessoas todos os dias, olha, mulheres são sujeitos de direito. Você não pode encostar na mulher. Mulher tem vontade. Você não é um objeto. E ainda existe muito isso. Pois é. Então, assim, aí as delegacias das mulheres, aqui a Tami, foi atendida... Ela não foi atendida por uma policial mulher, né? Isso já está na lei, Maria da Penha. Agressão física, psicológica, violência sexual, é uma delegada, são guardas que femininas, tem que te atender. São agentes femininos que tem que te atender, né? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado mesmo, porque o Estado não tem um preparo. Não tem esse preparo, gente. Igual a Rafa falou, a lei é ótima, uma das melhores leis do mundo. Só que os colaboradores, se eles não estão juntos, não vai funcionar. Não é efetivo. Às vezes o casal tá brigando, o vizinho chama a polícia fica questionando o que aconteceu, briga de fundo de quintal. Ah, não, é briga de casal, eu não vou, não. É isso que a polícia fala. Principalmente se você liga no 190, é briga de casal, não vou, não. Porque depois a mulher vai retirar a queixa ainda. A sociedade desmerece o acontecimento, entendeu? E passa a ser negligenciado. Pois é. Então, assim, fica muito complicado, gente. Mas nós não podemos desistir, sabe? Eu acho que o nosso estado tem mulheres guerreiras suficientes. Contagem, tem mulheres mais guerreiras ainda. Betim também tem. Por quê? A gente que está disposta a colocar a nossa cara para bater e mudar essa sociedade é a que mais vai apanhar, né? Que eu sempre falo, prego que se destaca, tão martelada. Então, a gente vai ser chamada de louca, sim. Vai ser chamada de histérica, sim. Eles vão perguntar cadê nossos filhos, sim. Mas a gente não pode abaixar a cabeça, não. Né? E a gente vai estar ali para abrir caminho. A gente vai estar aí para abrir caminho. E para trazer outras mulheres. Para as mulheres, a gente vai abrir um caminho que vai ser, assim, o facilitador, né? Porque muitas pessoas, mulheres, morreram lá atrás para a gente chegar onde é que a gente está hoje, né? A mulher sempre podia nem votar, gente. Que dirá ser eleita, né? Então, assim, foram várias conquistas e tá aqui apitando, Rafa. Foram várias conquistas e eu espero mesmo que vocês apoiem candidatas mulheres, olhem as mulheres, ajudem no projeto de mulheres. Se você é dono de empresa,
coloca suas funcionárias no patamar de chefe, que você vai ver como é que vai mudar, entendeu? Valoriza as mulheres, né? A valorização da mulher, que eu acho que é um pouco disso. Gente, é muito assunto, mas o Instagram fica controlando o tempo, mas a gente volta em breve para falar mais. Eu acho que vocês podem mandar pergunta aí pro Politizando. Né, pode mandar bastante. E queria agradecer a sua participação. Hoje foi nossa primeira live. Dizer que muito obrigada por ser parceira nesse projeto junto com a gente. O nosso intuito é conscientizar as pessoas que a política ela é para todo mundo, que a política ela é abrangente, que a política é um espaço, um lugar de fala para todos e que a gente precisa estar nos espaços, nas câmaras, nas assembleias legislativas. A gente, como jovem, como mulher, a gente precisa ocupar os nossos espaços e fomentar e fazer com que outras pessoas, com que outras mulheres participem junto e estejam ali para ajudar a construir uma sociedade mais justa, igualitária e que realmente represente as pessoas. É isso que a gente busca. Obrigado a todo mundo. Obrigada a Rosa, obrigado Lucas, o Diego, o Rafa, obrigada a Thay, o Peter, todo mundo que está aí, que prestigiou a gente. E a gente está muito feliz. E no mais é isso mesmo, viu? Um beijo, Ravena. Espero que a gente se veja em breve. Em breve. Muita sorte nessa caminhada sua. A gente está aqui torcendo e fazendo campanha para você, porque você é uma mulher que merece estar lá. Tá bom. Gente, beijo, viu? Como diz a Tami aí, mulheres no topo. Mulheres no topo. Beijo.